Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, família, amigos, que estejam em casa, se cuidando, cuidando da saúde, se alimentando bem. Eu sei que nesse momento é um momento complicado, um momento difícil. Eu estou com muita saudade de vocês, espero vê-los em breve em sala de aula. Esse formato à distância, eu sei que é difícil, tem uns que não se adaptam, tem pessoas que têm uma dificuldade, mas esse é é o único jeito da gente poder se comunicar e continuar com as nossas atividades, né? O Brasil inteiro está assim, todas as instituições de ensino, tanto privada como particular, federal, estadual, todas as escolas estão todos tentando se adaptar nesse formato porque é a única solução no momento. Eu tenho alguns recados para vocês, tá? É, eu quero que vocês, a partir de agora, peguem essas aulas, essas explicações, tenham um pouco de disciplina, porque assim, ficar em casa, né, vendo muita notícia, vendo muita coisa na internet, a gente acaba ficando muito ansioso e acaba ficando com preguiça mesmo de estudar. É, tem pessoas que precisam sair e estar em sala de aula para poder ter um pouco de disciplina, porque em casa eu sei que é difícil mesmo, né? A gente vê sofá, a gente quer comer toda hora, a gente fica muito ansioso, vendo muita coisa. Então, eu peço para vocês assim filtrarem um pouco as notícias que vocês recebem, né, via WhatsApp, pela internet. Vejam que fontes são essas, porque tem muita coisa, muito fake news aí. Então, não é bom, não faz bem para a gente ficar absorvendo essas notícias. A gente já sabe, assiste assim uma vez por dia o noticiário, que já é o suficiente. Não fiquem compartilhando coisas que a gente não sabe de onde vem, se são fontes seguras, se é verdade, se não é verdade, né? A ansiedade, ela acaba atrapalhando nesse momento, né? A gente tem que se cuidar, se alimentar bem, cuidar da nossa saúde. Aproveita quem pode ficar em casa, descansar a mente, procurar coisas sadias dentro de casa, né? Os cuidados. Para quem ainda continua trabalhando, tomar muito cuidado, né, lá fora, quando voltar do trabalho, tomar todas aquelas medidas preventivas, profiláticas, para não contaminar quem está em casa. Tô com muita saudade de vocês, saudade da sala de aula. Espero em breve poder retornar, mas isso é o tempo que vai dizer, né? É a nossa atitude que vai dizer o quanto tempo a gente vai precisar ficar dentro de casa. Se todo mundo ficar dentro de casa se cuidando, com certeza vai diminuir muito, né, esse estágio viral e melhorar a nossa saída para a rua, né? É difícil ficar dentro de casa preso mesmo, mas no momento é a única solução, né? Lembra da diferença de remédio com medicamento? Então, o tempo é o melhor remédio e ficar em casa hoje é o melhor remédio. Então, a gente tem que se cuidar mesmo, ficar dentro de casa, ficar recluso mesmo, para evitar, né, que esse vírus aumente mais ainda do que já está. Bom, outro recado, tá tendo também muita propaganda na internet de produtos, né, online, de venda online, né? Promoção de muita coisa, de roupa, de sapato, de celular. Então, esse é um conselho que eu dou para vocês. Não é o momento de gastar, né? A gente está vivendo uma crise, né, da saúde, né, mundial, e também está vindo também uma crise financeira muito grande também. Então, esse momento é um momento de poupar o nosso dinheiro. Não gaste com bobeira. Ninguém precisa comprar sapato agora, ninguém precisa comprar roupa agora.
a gente tem que cuidar do nosso dinheiro, poupar, porque a gente vai precisar lá na frente, tá? Bom, eu acho que é isso. Se for lembrando de alguma coisa, eu vou falando no decorrer da nossa aula, tá? Eu parei na via sublingual, né, da nossa aula. Então, na administração de medicamentos pela via sublingual, a absorção ocorre diretamente na cavidade oral. Lembra que eu falei para vocês? Então, assim, as vias de administração e as formas farmacêuticas. Então, assim, via sublingual vai ocorrer dentro da boca. Então, a absorção é dentro da boca. Então, essa via ela é útil porque a absorção é bem mais rápida que na via oral. Além da promoção rápida da resposta pela rápida absorção, esta via é útil quando o fármaco é instável em pH gástrico ou é rapidamente metabolizado pelo fígado. Os fármacos absorvidos pela cavidade oral, nesse caso, passam diretamente para a circulação sistêmica, sem passar no sistema portal, que é o fígado, tá? Exemplos de fármacos administrados por via sublingual é o trinitrato de glicerina, que é o nitroglicerina, e o dinitrato de isosorbida, ambos vasodilatadores. O que são vasodilatadores? São medicamentos que ampliam, né, os vasos sanguíneos. Eles aumentam o calibre do vaso. Então, vasos dilatadores, tá? Então, essa via sublingual, o medicamento ele é absorvido já dentro da cavidade oral, sem precisar fazer todo aquele processo, vai para o estômago e daí se desintegra e vai para o intestino para ser absorvido e depois distribuído, tá? Conforme vocês for tendo as dúvidas de vocês, vocês vão depois me mandando, tá? Perguntas que eu vou respondendo. Daí depois tem a via retal, né? Que é a administração de fármacos por via retal pode ser utilizada tanto para fármacos com efeitos locais quanto sistêmicos. Quando eu falo efeito local, é o supositório, né? E quando eu falo efeito sistêmico, é aquele que vai correr na corrente sanguínea. Pode ser útil em pacientes que estão vomitando ou que são incapazes de tomar medicação por via oral. Geralmente tem muitos pacientes acamados, pacientes que não podem tomar por via oral porque tem uma gastrite, alguma úlcera que impede, né, ficar tomando muito medicamento por via oral. Exemplos são os agentes anti-inflamatórios, né, em casos de colite ulcerativa. O que é colite ulcerativa? É uma inflamação lá no intestino, lá na região do intestino, tá? Então, para pessoas que têm essa patologia, são formulados medicamentos via retal. Coloca como um supositório, tá? E também os efeitos locais, eles podem ser ali realmente em processos que precisam ali no local, como por exemplo uma hemorroida, né? Existem medicamentos que vão ter uma administração ali local, um anti-inflamatório, vai ter uma ação anestésica naquele local ali do ânus ali. Quando fala efeito sistêmico, é administrado pela via retal, porém ele vai cair na corrente sanguínea para atingir outros locais do corpo, tá? Daí, depois tem as vias de aplicação às superfícies epiteliais. A aplicação cutânea, por exemplo, né? Ela é utilizada quando se deseja obter efeito local na pele, por exemplo, aplicação tópica de esteroides. É o efeito ali epiderme-derme, né? Entretanto, pode ocorrer alguma absorção com consequente efeito sistêmico, principalmente quando o fármaco for lipossolúvel. Lembra das camadas lipossolúveis? Nesse último caso, exemplificam-se os fármacos para reposição hormonal, como o estrogênio. Então, existem vários tipos de vias de aplicação, né? Existem vários tipos de aplicação às superfícies epiteliais. Então, um exemplo é
Os emplastos, né, salompas, por exemplo, é uma forma farmacêutica, né, forma de adesivo, de emplasto, que vai fazer o efeito apenas ali, naquela região ali, sem ter é, efeito sistêmico, sem precisar correr na corrente sanguínea. Você vai colocar o emplasto exatamente onde está doendo. Então é um efeito local ali na pele, tá? No caso dessa reposição hormonal aqui, desse estrogênio que eu tô falando, tem uns adesivos hoje em dia que a mulher coloca em alguma parte do corpo para repor esses hormônios, a reposição hormonal, para repor esses hormônios que estão caindo, é, no caso, no caso da mulher, tá? Então, a gente tem também, por exemplo, vários outros exemplos, né, como pomadas, cremes ali, que vão atingir apenas ali a região local, tá? Então, tem outros também, tem anestésico também, tá, gente? Que é via adesivo também, tá? Até tem um medicamento controlado que é via adesivo, tá? Depois, aqui tem, no caso, a aplicação cutânea. Vem outro exemplo, como a córnea, né? Então, tem alguns fármacos também que podem ser administrados sob a forma de gotas oftálmicas e assim são absorvidos pelo epitélio das conjuntivas. Esses efeitos obtidos são locais, né? Então, assim, vai agir diretamente ali no olho, né? E raramente são obtidos efeitos sistêmicos. Quando eu falo raramente, é que às vezes podem cair sim também via sistema, via corrente sanguínea. Exemplo de fármaco é a dorzolamida, tá? Que ela é utilizada para baixar a pressão ocular em pacientes com glaucoma. Glaucoma é uma doença que dá no olho, e esse glaucoma é uma pressão que o olho tem. Então, esse medicamento, essa dorzolamida, ela consegue abaixar essa pressão. É como se fosse uma pressão arterial, né? Tem a pressão alta, então no olho também existe uma pressão ocular. Então essa pressão ocular, quando ela começa a aumentar, ela se chama glaucoma. E tem sérios problemas, né? E a dorzolamida, ela é um medicamento, é um fármaco que vai fazer uma ação local, vai fazer uma ação no olho, né? Vai abaixar essa pressão que o glaucoma causa, tá? Depois tem aqui a via inalatória. A via inalatória, ela pode ser utilizada tanto para administração de anestésicos voláteis quanto para fármacos que agem sobre os pulmões. Na anestesia inalatória, os pulmões servem como via para administração e como via de excreção. Como a troca de gases pelo pulmão é realizada de forma muito rápida, a anestesia geral por via inalatória é facilmente controlada através da concentração alveolar, lá nos alvéolos, né, do anestésico aplicado. Exemplos de anestésicos voláteis são o isoflurano e o sevoflurano. Esses dois medicamentos, eles servem como anestésicos. O isoflurano, ele é utilizado muito mais em crianças pelo efeito colateral, pelo menor efeito que ele causa, né? Ele causa um efeito muito pequeno, muito rápido, né? Então ele é indicado em crianças. No caso, quando eu falo assim, ele causa menos efeito colateral, ele é absorvido rapidamente e ele, como ele é volátil, ele sai rapidamente também, tá? O sevoflurano, ele é mais utilizado em adultos, tá? Pode ser usado em crianças também, mas o médico anestesista, ele tem essa preferência pelo isoflurano em criança, tá? O que fazem esses medicamentos? Eles são inalados, né? O paciente está lá, vem
como se fosse em forma de inalação. É inalado esse anestésico, a pessoa fica anestesiada ali por algum tempo, tá? Daí também tem aqui no caso os fármacos, né, que agem sobre os pulmões. Então, por exemplo, aquelas bombinhas, né, para quem tem asma, bronquite, para quem tem problema respiratório em geral. Então, esses anestésicos, esses medicamentos, eles são rapidamente absorvidos, né, pelos alvéolos, né, geralmente são vasodilatadores, são broncodilatadores, tá? Eles vão para melhorar a respiração mesmo, para quem tem problema respiratório. Então são broncodilatadores, tá? Daí os fármacos glicocorticoides, né, por exemplo, o dipropionato de beclometasona, né, e os broncodilatadores, como por exemplo o salbutamol, que exerce efeito diretamente sobre os pulmões, também pode ser administrado por inalação sob a forma de aerossóis. Alcançam assim altas concentrações pulmonares e baixas concentrações sistêmicas. Algum efeito colateral sistêmico, entretanto, pode ocorrer, como no caso de tremores após a administração de salbutamol. Esses medicamentos, então, como eu falei no slide anterior, né, eles são broncodilatadores. Vão agir, né, vão dilatar os brônquios para melhorar a respiração de quem está com dificuldade na respiração. Depois a gente tem a administração por injeção, né? Então são as vias subcutâneas, intramuscular, intravenosa e intratecal. Então, começando pela via intravenosa, né? IV, EV, é a via mais rápida para que o fármaco exerça seu efeito farmacológico. Então, já que este não precisa ser absorvido, lembra que eu falei para vocês? Então, a intravenosa, ela não há absorção, ela já cai direto na corrente sanguínea. Então, ela não passa pelo processo de absorção. A concentração máxima que chega ao tecido-alvo depende exclusivamente da velocidade da injeção. Entre os inúmeros fármacos que podem ser administrados por essa via, estão vários antibióticos e os anestésicos intravenosos, como o Propofol. O Propofol também é um medicamento muito utilizado em hospital também, cirurgia, UTI, tá? Quando o paciente precisa uma sedação mais efetiva, é usado também o Propofol, tá? Outros medicamentos, né, que são injetados diretamente na veia. Então, esses medicamentos, eles não precisam ser absorvidos. Por quê? Porque já está caindo na corrente sanguínea. Daí tem a intramuscular e a subcutânea. Então, são vias onde o efeito do fármaco pode ser obtido de forma mais rápida do que na via oral. Mas também ele passa por absorção. Então, entretanto, a velocidade de absorção das moléculas depende do fluxo sanguíneo local e do local da injeção. Quando o fluxo sanguíneo no local da aplicação é aumentado, a absorção é mais rápida. Em casos, por exemplo, de hipovolemia, choque, né, que é a queda da quantidade sanguínea no corpo. Então, a absorção por essas vias ela é reduzida pela diminuição do fluxo sanguíneo. Então, hipo é baixo, né? Volemia, volume de sangue no corpo, né? Então, quando há um choque hipovolêmico, que a gente chama, existe essa diminuição do fluxo sanguíneo. Então, a aplicação por essa via ela fica comprometida, tá? Daí também, vale lembrar aqui que podem ser usados métodos para retardar também a absorção de determinados fármacos. Isso pode ser realizado para reduzir as ações sistêmicas de substâncias que estão sendo utilizadas para produzir efeito local ou mesmo para prolongar a ação sistêmica de alguns fármacos. Exemplo importante é a adição de adrenalina,
que é um vasoconstritor. Há um anestésico local, como a lidocaína, para reduzir a absorção do anestésico na circulação sistêmica. Outro importante exemplo é a esterificação de hormônios esteroides, como por exemplo o acetato de medroxiprogesterona, para aumentar sua solubilidade em óleo e retardar sua velocidade de absorção quando injetados em solução oleosa. Então aqui tem alguns exemplos, né? alguns medicamentos, alguns fármacos que eles vão retardar. O que é isso? Eles vão atrasar essa absorção, tá? Então tem uns que aceleram e tem outros também que são usados para retardar, para diminuir a absorção. Lembrando que a absorção ela é aquele processo, né, dos medicamentos, do fármaco, desde quando ele é administrado até o exato momento que cai na corrente sanguínea. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele passa a ser distribuído. Então, esse processo de absorção é isso. É desde o momento que ele é administrado, né? A via de administração é esse percurso que ele faz, desde o momento que ele é administrado até o exato momento que ele cai na corrente sanguínea. Esse processo todo é absorção, tá? Daí depois tem a via intratecal. Essa via ela é muito pouco utilizada, então sendo reservada para poucos fins específicos. Como exemplo, o metotrexato. Então ele pode ser administrado por essa via para o tratamento de leucemias infantis. Então esse é um procedimento médico, tá? Cadê a imagem aqui, ó? Isso daqui é uma imagem intratecal, lembra, ó? Então se realiza em espaço entre ali a medula ali, né? Tá vendo, ó? Líquido cefalorraquídeo, agulha espinhal, uma agulha específica, é uma agulha mais longa, tá? Que ela vai diretamente lá no líquor lá, tá? Lá na medula mesmo, tá? Se usa principalmente então, no caso de quimioterapia, né? E enfermidades bacterianas também do sistema nervoso central. No caso, por exemplo, das meningites também, se colhe o líquor, né? Daí aqui a gente tem uma via. Então aqui tem a epiderme, depois abaixo tem a derme, né? Depois tem o tecido adiposo, que é aquele amarelinho ali, que é a gordura. Então a via intradérmica é uma via entre, tá? Que vai diretamente na derme, tá? A subcutânea, ela é aquela aplicação que a gente faz, por exemplo, de insulina. A insulina é uma subcutânea, tá? A intradérmica, ela vai no ângulo menor que a subcutânea, tá? Bom, então, por enquanto, da parte da absorção foi concluída, tá? A gente falou muito de absorção, né, em sala de aula, então acredito que a absorção não seja assim um material assim novo para vocês, né? Então acredito que vocês tenham poucas dúvidas, mas todas as dúvidas que vocês tiverem podem me perguntar. Eu também estou de quarentena em casa, tanto no Tableau como no meu outro emprego, até a segunda ordem. Então, por enquanto, estou em casa. Eu estou assim o dia todo disponível. Vocês podem me perguntar a hora, não precisa perguntar só no horário de aula. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Se eu não puder responder, assim que eu vejo, eu respondo, tá? Então, por enquanto, essa aula de absorção, ela se finaliza aqui. Daí agora a gente vai iniciar a parte da distribuição. Distribuição é mais fácil, tá? É mais fácil, mais rápido. E qualquer dúvida que vocês tiverem,
vocês podem perguntar, estou aqui à disposição de vocês. Vocês sabem o quanto eu admiro vocês, né? Eu, né, defendo vocês, quero que vocês sejam os melhores sempre, né? Vocês sabem disso, que eu admiro muito vocês. Então, por hoje é só, tá bom? Um beijo, um abraço, tchau, tchau.